A paz do Senhor a todos. Gostaria que abrissem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, seu capítulo 1. Vamos ler os 3 primeiros versículos. O título dessa mensagem: Como se aproximar de Deus. Diz as Sagradas Escrituras: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Até o 3. Senhor, o Senhor falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias nos fala através do seu Filho e pedimos, continua falando conosco nesta hora, através da tua palavra e da ação poderosa do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa epístola aos Hebreus é considerada o 5º evangelho. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos falam do ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a epístola aos Hebreus não deixa de ser também um evangelho, só que é um evangelho que fala do Senhor Jesus nas mansões celestiais. O Senhor Jesus ressuscitado, o Senhor Jesus que ascendeu aos céus, o Senhor Jesus que está à destra do Deus Pai. Isso é muito importante. Uma das principais dificuldades que teve a igreja primitiva foi conciliar o judaísmo com o cristianismo. Quando iniciou-se ali em Atos capítulo 2, a descida do Pentecoste e o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, houveram várias conversões. 3.000, depois 5.000, a igreja se expandiu. E a questão doutrinária entre o judaísmo de Jerusalém, um judaísmo que tinha um pós-cativeiro babilônico, aonde eles falavam o aramaico, que era a língua judaica daquela época, aonde, com a perseguição do Império Romano, muitos judeus mudaram-se de cidades e eram considerados judeus helênicos. E além disso, os gentios, todos esses faziam parte da igreja que se formava. E com certeza isso criou uma série de dificuldades para os apóstolos. E agora, nessa epístola, nós sabemos que o fundo histórico dessa epístola, ele foi escrito numa perseguição, principalmente desses chamados judeus, e tanto
os que falavam a língua aramaica, como os helenistas, como os gentios, que vieram da cultura romana e grega, do pensamento platônico, aonde o corpo não tinha nenhum valor. Daí a grande questão da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E os judeus estavam como que diante das perseguições, voltando ao judaísmo. E o escritor aos Hebreus, ele vai argumentar esses versículos, esse primeiro versículo, de como nós podemos nos aproximar de Deus. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite e que estão nos assistindo por essa live, querem se aproximar de Deus. Amém? Você tem esse desejo no seu coração de se aproximar cada vez mais de Deus? Eu me lembro que quando estava na minha conquista amorosa com relação à minha esposa Lourdes, eu tentava de todas as maneiras me aproximar dela, e ela era muito durona. Mas, graças a Deus, aqui estamos, são 35 anos de casados, porque um dia despertou essa aproximação de ambas as partes. Assim também, neste mundo, queremos nos aproximar, muitas das vezes, de pessoas importantes, de dizer, fulano é o nosso amigo. Hoje eu, por exemplo, eu fui na feira, e quantos folhetinhos estavam sendo entregues para aqueles usuários, os candidatos querendo se aproximar dos eleitores. Isso é natural, isso faz parte deste contexto da vida. Mas se aproximar de Deus, como nós devemos nos aproximar de Deus? Nós vemos que Deus, quando formou o homem, formou a sua imagem e semelhança. E a Bíblia fala que lá no Jardim do Éden, em toda a viração do dia, Deus tinha uma comunhão com Adão e Eva. Mas aquela comunhão, por causa da entrada do pecado, foi rompida. E Deus, não Adão e Eva, o que Adão e Eva fizeram? Eles se esconderam de Deus. Eles saíram da presença de Deus. Isso é um sintoma da nossa natureza pecaminosa decaída. Nós, infelizmente, nos afastamos de Deus, damos as costas para Deus. Mas desde lá, do Jardim do Éden, Deus pergunta, onde estás? Deus sabia aonde estava Adão e Eva, mas Ele pergunta, onde você está? Eu quero me aproximar de você. Como você tem reagido a essa aproximação? Aqui o escritor, e esse texto é um dos ápices da Bíblia, é um dos textos mais maravilhosos, que fala da cristologia, fala de Cristo é melhor, não querendo se desfazer da antiga aliança, mas colocando Cristo como melhor numa segunda aliança, de todas aqueles sinais, aquelas sombras que nós encontramos no Antigo Testamento. Agora o escritor, ele vai dizer que Cristo é melhor, havendo Deus. E quando fala de Deus, fala da Trindade. Cremos num só Deus subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. E nós podemos ver alguns textos que corroboram com essa
com essa formação que é muito importante doutrinária, onde, por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 8, versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas a nós por Ele. Veja comigo ainda o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 3, diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então nós vemos a Trindade, quando esse escritor que nós desconhecemos fala, havendo Deus, ele está falando da Trindade. Quando o Senhor Jesus terminou a sua obra terrena, ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide por todas as nações, ensinando-as a guardar o que tenho vos dito, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa questão doutrinária, ela é muito importante. Quando nós vamos concluir o nosso culto, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o pastor diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre, e todos dizem amém. Mostrando a Trindade, numa época em que hoje existe muitas heresias, muitos ensinos falsos, como nós já ouvimos falar hoje, como era o pensamento do pastor Max, que todos os caminhos conduzem a Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus que você tem crido? É o Deus que está aqui no livro de Hebreus? Então esse Deus, nós precisamos nos aproximar, saber como nos aproximar. Não é a nossa maneira, não é na nossa conjectura humana, não é na nossa tradição religiosa, não, é a maneira que a Bíblia apresenta a Deus e a maneira como nós vamos nos apresentar diante de Deus e como vamos ser recebidos por Deus e como vamos ter comunhão com Deus. Quantos aqui nessa noite querem isso? Quanto buscam isso? Quanto querem se aproximar mais de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Existe um texto em 1 João capítulo 5, versículo 7, que o apóstolo João diz assim, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra, quem é a palavra? O Logos, o Cristo, o Verbo que se fez carne, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são quantos? São uma só essência. Então quando nós lemos havendo Deus, antigamente, essa palavra antigamente está em Mateus capítulo 11, versículo 21, onde nós vemos o Senhor Jesus dizendo para aquelas cidades impenitentes, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Então Deus, antigamente, desde lá da formação, no princípio,
era Deus. No princípio de todas as coisas, na criação, Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, devendo Deus outrora, antigamente, falado aos pais, como Ele falou aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 12, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falando com Abraão, Deus falando com Isaque, Deus se revelando a Jacó, quando Jacó foi fugitivo do seu irmão Esaú, Deus falando com Jacó e formando depois a nação de Israel através dos filhos de Jacó. E daí nós vemos Deus falando através de Moisés. A Bíblia fala que Deus falava boca a boca com Moisés. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus falou: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde estás é terra santa. A sarça ardia, existia um fogo, mas aquele fogo não consumia a sarça. Era uma manifestação visível da presença de Deus, da voz de Deus. Deus falando, diz o autor, muitas vezes, de várias maneiras, falando através de um jumento para aquele profeta Balaão, que era um profeta mercenário, que estava profetizando apenas por causa de dinheiro. Deus falando com o próprio jumento, Deus mostrando, falando através dos seus anjos, Deus falando através de visões, como aconteceu com Daniel, quando Nabucodonosor, o grande rei dos caldeus babilônicos, invadiram Israel e levaram cativo para a Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, e os mágicos, todos aqueles homens não conseguiam decifrar os sonhos, mas a Daniel, aleluia, foi dado o conhecimento, a percepção, que Deus falando através de Daniel, Deus falando através de José do Egito, Deus falando através de anjos, como nós podemos ler no livro de Zacarias. Então, o autor aos Hebreus está falando que Deus está mais do que dito, mais do que falado no Antigo Testamento, na antiga aliança, que era para nós como aqueles profetas. Muitos falavam dos chamados atributos de Deus, da santidade de Deus, da eternidade de Deus, do louvor a Deus, da misericórdia de Deus. Nós vemos todos essas interferências de Deus na vida de homens e mulheres que marcaram presença naquilo que é a revelação de Deus para esta humanidade. Então, o autor, ele diz, pelos profetas. E eu me lembro do profeta Elias, eu me lembro do último profeta, que foi João Batista, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o seu ermo, porque vai passar o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, o Logos encarnado. A voz
Você tem ouvido essa voz? A Bíblia fala muito da surdez espiritual. Uma pessoa surda, fisicamente falando, é muito difícil. Hoje nós vemos aí os governantes utilizando um tradutor na linguagem da Libra. A importância da participação dessas pessoas especiais. E é terrível, a pessoa geralmente é surda e também tem dificuldade com a língua, a mudez. Agora, e os surdos espirituais? E a Bíblia utiliza muito desta figura para falar de Israel, que Israel estava com os seus ouvidos tapados para não ouvir a voz de Deus. Por isso a Bíblia apresenta lá, Jesus falando às 7 igrejas da Ásia, ele sempre termina dizendo: o Espírito diz às igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos termos ouvidos espirituais para entendermos a palavra do Senhor. E o autor diz, nesses últimos dias. Isso foi há mais de 2000 anos. E será que nós ainda não chegamos nesses últimos dias? O que falta para o cumprimento dessa palavra do Senhor? Será que ainda estamos vivendo dias que estão longínquos desses últimos dias? Nesses últimos dias nos falam através do seu Filho. E quando fala através do seu Filho, o escritor, ele dá essa realidade, uma realidade maior do que foi, por exemplo, a de Moisés, que foi um grande profeta e que serviu na casa de Deus, serviu ao povo de Israel, foi uma espécie de mediador, foi um libertador que tirou o povo de Israel do cativeiro egípcio. Mas agora o escritor nos mostra um que é mais excelente, que é o Filho, em que Cristo, sendo Filho de Deus, ele vive na casa de Deus. Ele não é um servo, mas ele é a própria casa de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 3, veja comigo, versículo 6, a palavra de Deus diz a respeito de Cristo: mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Oh, que maravilha! A casa é o Filho e nós fazemos parte dessa casa, se nós nos conservarmos até o fim. Então, nesses últimos dias, a palavra de Deus nos diz 7 qualificações do Senhor Jesus Cristo, e você pode ver comigo. A primeira, o Filho de Deus. A segunda, o herdeiro de todas as coisas. Depois o escritor fala o Criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, o sustentador de todas as coisas, o purificador de nossos pecados, o exaltado à destra de Deus. Esse é o Cristo que nós estamos servindo, que nós estamos nos aproximando dele. Todas essas qualificações, o escritor aos Hebreus notifica
para aqueles judeus que estavam querendo voltar às práticas antigas, que o Senhor Jesus Cristo é muito mais excelente. O Senhor Jesus Cristo é a última palavra de Deus. E nessa noite é importante que essa palavra ela possa cair em boa terra. Essa palavra, ela, como diz Jesus em Mateus, falando da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, a palavra caiu à beira do caminho, mas vieram as aves do céu e pegaram essa semente. A palavra caiu entre os pedregais, essa palavra cresceu por um tempo, mas quando não tinha raízes, ela não conseguiu brotar, e a palavra morreu naquele coração. Jesus mostra um outro tipo de coração. A palavra caiu no meio de espinhos, essa palavra cresceu, a pessoa escutou a voz de Cristo, a voz de Deus, mas com o passar do tempo, os espinhos, as coisas desse mundo sufocaram essa árvore e ela definhou e morreu. Mas o Senhor fala de um outro tipo de coração. A palavra caiu em boa terra, uma terra fértil, uma terra que busca a Deus, e essa palavra então cresceu, a árvore cresceu, louvado seja o nome do Senhor, e deu muitos frutos. Como está o recipiente da voz de Deus na sua vida? Você tem aceito esta palavra como palavra de Deus, ou simplesmente uma religiosidade? Você que está aqui nessa noite, eu penso que você quer se aproximar mais de Deus. Você saiu do seu lar, da comodidade do seu lar, deixou outros afazeres para estar na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, e Deus nessa hora fala ao seu coração: filho meu, dai-me o teu coração. Jesus, Deus não quer nada seu, mas Jesus quer ser o centro da sua adoração. Jesus falou para a mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. Não quer simplesmente uma religiosidade de fachada, uma aparência. Não. Deus quer que nós sejamos, como dissemos aqui nesse capítulo 3, versículo 6, que palavra também profunda, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Essa é a casa que Deus quer formar na nossa vida. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. A influência que nós podemos ter nessa geração, quando nós, além de sermos beneficiados com esse maravilhoso plano de salvação que Deus fez através do seu Filho unigênito, o primogênito dentre os mortos, nós temos essa condição de ainda influenciar outras pessoas para que também venham a chegar-se de uma maneira correta diante de Deus. E para concluir, Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tiago diz o seguinte: achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós.
limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então aqui nós vemos Tiago falando a respeito de como também nós devemos chegar a Deus. Primeira coisa, chegai-vos a Deus. Deus está presente. Aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, ali eu estaria no meio deles. A presença de Deus é notória em nosso meio. Você crê nisso? Estarmos na presença do Senhor, como estava Maria, a melhor coisa, Jesus falou, a melhor coisa Maria tem encontrado. Como é bom estar na casa do Senhor. Nós ficamos aqui, acredito, uns 5 meses sem termos esta comunhão. Quando iniciamos os cultos aqui presencial, ainda estava fechado, poucas pessoas, 2, 3. Mas o fato de nós estarmos neste lugar, que tem sido separado para nós adorarmos a Deus coletivamente como igreja do Senhor, é algo, como o salmista dizia no Salmo 100, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali está a presença do Senhor, e ali nós encontramos nossos irmãos que têm a mesma fé, a mesma esperança que nós temos, e podemos ter essa comunhão dos santos, como diz a palavra do Senhor. Então acheguemo-nos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Essa é a maneira de nos aproximar de Deus. Nessa noite, você que está aqui, será que você está com o desejo, o anelo, a fome, a sede de se achegar a Deus, de buscar a Deus? Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a única justiça que nos leva a Deus é a justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, apresentamos a Tua palavra tão profunda, através desse livro de Hebreus, havendo Deus outrora, antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala através do Seu Filho. Ó Deus, que maravilha poder ouvir a voz do Senhor, não sermos confundidos com outras vozes de pseudos cristos que vivem por aí, pseudos deuses, mas o Cristo verdadeiro, aquele Cristo que disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Ó Senhor, que nessa noite, todos que estão aqui possam sentir esse desejo, esse anelo, de cada vez mais se aproximar do Senhor Jesus Cristo, para que realmente este que está à destra do Pai, aquele que é todo esplendor, a essência do seu ser, aquele que é purificador dos nossos pecados, aquele que tem todo o controle de todas as coisas que são criadas, invisíveis e visíveis neste mundo, a Ele toda a honra e toda a glória, para que possamos ter uma verdadeira comunhão, uma comunhão prazerosa, deleitosa, que nos dá a razão principal da nossa vida neste mundo caótico, cheio de ódio e de crueldade. Ó Senhor, obrigado por este momento, continua falando aos corações, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém.